O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus subiu ao monte e chamou os que ele quis. E foram até ele. Então Jesus designou 12 para que ficassem com ele e para enviá-los a pregar, com autoridade para expulsar os demônios. Designou, pois, os 12. Simão, a quem deu o nome de Pedro. Tiago e João, filhos de Zebedeu, nos quais deu o nome de Boanerges, que quer dizer filhos do trovão. André, Filipe, Bartolomeu, Mateus, Tomé, Tiago, filho de Alfeu, Tadeu, Simão, o cananeu, e Judas Iscariotes, aquele que depois o traiu. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Caríssimos, caríssimas, nos encontramos para que possamos, a partir da contemplação do mistério, do encontro com o mistério de nosso Deus, abrir nosso ser para aquilo que o Evangelho indica. Seja eu, nós que estamos todos aqui do Santuário Basílica Nossa Senhora da Piedade, você que nos acompanha pela TV Horizonte, pela Rádio América ou pelos canais no YouTube e Instagram Mãe Piedade, todos nós carregamos uma coisa que não se fala muito. Nós fomos chamados a viver, tirados da morte para a vida, tirados do nada e colocados aqui nesse tempo, nesse espaço. Chamados a viver, temos muito o que fazer. Afinal de contas, viver é exigente. E aqui me chama a atenção justamente que Jesus sobe ao monte. Subir ao monte, na Sagrada Escritura, é um momento de grandes decisões. Lembremos, é do monte que se recebe as tábuas da lei. É no monte aonde o Senhor nosso Deus providencia aquele que seria sacrificado no lugar do filho de Abraão. É no monte que o Senhor fala com Moisés. E agora Jesus sobe ao monte, porque é um momento de grande decisão. Agora há uma mudança. Aqueles que vinham até Jesus são tantos. Aqueles que estavam ao redor dele com tantos motivos, ele chama alguns para estarem com ele. O estar com ele significa não só como nós estamos aqui. Estar significa fazer dele e com ele uma vida. Partilhar o que é bom e o que é ruim. Aprender com ele é conviver. Conviver no sentido mais pleno daquilo que significa isso. Viver com a pessoa. Ele chama. Por isso que ao chamar, antes de chamar, ele vai ao monte. No sinal de que ele não pode chamar qualquer um. A missão é importante. E ele chama quem ele quer. Fomos chamados à vida. Mas agora, uma outra perspectiva, nós somos também, na vida, chamados a ficar, caminhar e viver com ele. E ele escolhe 12. E dá a eles a autoridade
para expulsar demônios, enfim, para serem como que a extensão de sua presença em outros lugares, com outras pessoas. Cita-se os nomes de todos. Inclusive, entre esses nomes está aquele que trai o próprio Senhor. Como sempre é importante, o que isso tem a ver conosco? Absolutamente tudo. Porque no ponto alto da história, aquele que diz Hebreus que é o sumo sacerdote, aquele que celebra e vive a aliança mais perfeita, aquele que é o Senhor que conduz-nos para viver segundo numa nova aliança, Ele nos chama, quer que estejamos com Ele, quer que vivamos a sua presença entre nós, mas também no meio da história. Daí a pergunta é: entre tantos, quantos estão realmente permanecendo e vivendo essa dinâmica? Eu quero estar com o meu Senhor. Definitivamente não significa que nós ficarmos citando versículos bíblicos que estejamos com o Senhor. Porque existem tantos que nós já sabemos que assim o fazem, não pela adesão à fé, mas por outros interesses. Não é somente aqueles que querem revolucionar e citam determinados versículos a fim de que o mundo todo se transforme e sejamos todos livres. E se para a nossa liberdade for vivida, até mesmo os que estão no útero materno ou que já estão mais idosos e debilitados podem ser eliminados. Não são esses. Não é esse discurso. Também não é o discurso daqueles que, a partir de uma moralidade tamanha e de um desejo de que seja resguardada a história do povo, que não tenhamos, ou aliás, que tenhamos em nossos prédios públicos os símbolos da fé cristã. Não são esses. Até porque o maior símbolo da fé cristã não são aqueles que colocamos nas paredes ou carregamos em nossos corpos. Somos nós. O maior símbolo cristão é um cristão. Aqui, o que quer dizer esse texto para nós? Se realmente nós estamos dispostos a caminhar e a ficar com Ele. Como pai, e não estou dizendo o pai que deva viver na mesma casa que os filhos, mas o pai que assume o seu papel não só de quem deve sustentar, e é importante, quem não sustenta os filhos deve pagar, mas também no sentido de ser alguém que auxilie os filhos a encontrarem um caminho de segurança e um modo de viver com respeito, com dignidade. O problema é que para isso a pessoa tem que aprender a viver também com dignidade e com respeito. Não só as mães que queiram fazer com que seus filhos estejam protegidos, uns pequenos meninos de 45 anos que precisam ser protegidos pela mamãe. Não. Mas mães que, se for preciso que o filho cresça, tenham a dignidade e a força necessária que uma ave ou os animais têm. Em determinado momento, eles fazem com que o filhote ande com as próprias pernas. Porque senão serão dependentes para o resto da história e os predadores da mesma história os devorarão. Como padre, como religioso, religiosa, não só para estar ocupando um lugar dentro de uma igreja, mas sendo o exemplo daquele que nos conduz como igreja pela história. Mais do que falando das suas vontades e dos seus interesses, esteja realmente disposto a cuidar daqueles que lhes foram confiados.
Isso é exigente. Como políticos, aqueles que trabalham em todas as esferas do judiciário, aqueles que trabalham nos legislativos, aonde realmente estejam comprometidos com o bem de todos, não com os daqueles que os favorecem. Afinal de contas, até mesmo uma forma de fazer campanha prometendo coisas absurdas já é mentira. E o pai da mentira é o diabo. Enfim, saber se nós estamos aonde quer que o lugar que ocupemos na nossa sociedade, onde quer que estejamos, com o papel que tenhamos, se nós estamos realmente conscientes, eu devo estar com meu Senhor. E estar com Ele significa, eu preciso fazer com que o Evangelho realmente paute as minhas escolhas aqui e agora. Porque senão, nós poderemos até estar na grande lista dos homens e mulheres que, batizados, frequentadores da igreja, são como Iscariotes. Por um tempo estão com Jesus, mas em um determinado tempo só andam com Ele. Eu acredito que todos nós sabemos exatamente o que significa ter uma pessoa que anda conosco e não está conosco. É aquela pessoa que quando nós caminhamos na rua, nós precisamos parar para resolver alguma coisa, ela continua e nem dá fé que a gente está com ela. É aquela pessoa que, literalmente, se nós precisarmos de um socorro, ela nem vê. Ou simplesmente alguém que quer que nós façamos somente o que lhe apetece. O dia que não fazemos assim, não servimos mais. O Senhor nos chamou a estar com Ele, a viver com Ele e não a usar dele. Usar dele para conseguir qualquer coisa, até mesmo aquilo que possa ser o mais justo. Podemos, inclusive, buscar o nosso Senhor por curas, por libertações, mas passado esses tormentos, esquecemos quem é o nosso amparo. E assim está cheio na história daqueles que no princípio são fervorosos, ardorosos, mas no momento mais exigente, aonde não tendo nenhuma aflição, precisa se dizer, eu não posso optar por isso, eu não posso fazer isso, porque isso aqui contradiz o seguimento a Jesus Cristo. Se esquecem de nosso Senhor, justamente porque carregam uma outra convicção dentro de seus seres. Eu mereço o que eu mereço. Não tem problema eu conquistar a qualquer custo. Nem que seja vendendo a minha mãe. São Sebastião, que hoje nós lembramos e trazemos à memória de nossa liturgia, no seu martírio, 2 vezes sofrendo porque fala ao imperador a verdade. São Sebastião é um exemplo de quem escolhe permanecer com o Senhor. Na verdade, todo mártir, seja aquele que derramou o sangue pela espada ou pela tortura, ou aquele que derrama o sangue no dia a dia, e existem muitos mártires que derramam o seu sangue pelas opções de fidelidade e sofrem por ela. Todos eles são exemplo de quem realmente escolhe permanecer com o Senhor, de estar com Ele. E são exemplos para nós. São Sebastião, que pode ser invocado como defensor das pestes, talvez ele seja um exemplo para nós fugirmos da pior peste do nosso tempo, e que não é o coronavírus. É a indiferença e o individualismo exacerbado. Não só individualismo, que já é uma coisa péssima, mas o exacerbado é aquele onde nós, inclusive, podemos olhar alguém simplesmente como objeto do nosso prazer, ou nos fazer objeto de prazer para outra pessoa.
Ele é o Senhor, um homem que nos ajuda, segundo a piedade popular, contra as pragas e epidemias. Como há uma epidemia de mentiras e de falsidade no nosso tempo. Talvez o seu exemplo de verdade e de fidelidade nos inspire a estar com o Senhor. Ele também pode ser visto como aquele que nos ajuda diante das guerras, e a pior guerra que nós estamos travando não são aquelas feitas com armas, como por exemplo na Ucrânia, que é uma vergonha, mas é a guerra velada, na qual nós inclusive podemos nos dizer da mesma igreja, ficarmos em partidarismos tão vergonhosos que esquecemos de quem realmente deveria ser o motivo de permanecermos juntos a nosso Senhor, de vivermos como irmãos, comprometidos com o bem, com a justiça. Travamos uma guerra velada, onde alguns querem literalmente devorar os outros. São Sebastião é um homem que recebe flechas e não morre, e depois é morto a pancadas. Nós não recebemos flechadas, não somos perseguidos e nem recebemos pancadas que machucam o nosso corpo. Mas existe uma violência velada, que é aquela que faz com que nós destruamos os outros, os alvejemos com mentiras, com falsidades, com perseguições, ou até com invasões de privacidade, que estão mais marcadas pela hipocrisia do que realmente por uma fidelidade ao Evangelho. Bom, Jesus sobe ao monte e chama os que Ele quer. Eu tenho a convicção de que todos nós fomos chamados a estar com o Senhor. Resta somente que nos esforcemos todos os dias a ficar com Ele. Ao Senhor, confiantes, apresentemos nossas preces.